A história começa mostrando o que parece ser uma inquisição. Vemos o homem sentado no trono, uma mulher ajoelhada perante a ele, alguns orcs vigiando, e lá atrás, uma máquina de cortar carne, se é que vocês me entendem. O homem sentado no trono fala que veio a esse lugar por boa vontade. Ele quer dar o primeiro passo em direção à paz. Não é nem querendo julgar um livro pela capa, mas a cara que ele tá fazendo não me parece que ele queira paz. Ele está tirando as pétalas da flor uma por uma. Será que ele está pensando em destruir o mundo? Só sei que ele tá lá sentado no trono bem tranquilo, enquanto a mulher à sua frente está ajoelhada. Atrás dele vemos a cidade inteira pegando fogo. Com certeza esse maluco não tá aí para a paz. As pessoas lá embaixo observam aquilo assustada. Só que mais assustada que ela está a mulher lá da frente. Tá simplesmente em choque. Ela fala que 6 outras cidades estão participando da rebelião além da dela, e que mesmo o Lorde Demônio vai precisar de tempo para conquistar todas elas através de força bruta. Porém ela é uma nobre do Império e possui grande poder político, podendo conseguir fazer com que eles se rendam sem derramar uma única gota de sangue. O Lorde Demônio concorda que ela realmente poderia fazer isso. A mulher até dá um sorriso de felicidade achando que conseguiu convencê-lo, mas é nesse momento que o filho chora e a mãe não vê. Ele a chama pelo seu nome e pergunta se ela realmente pretende trair o seu próprio povo. Nessa daí, se ela não estava usando calça marrom, agora está. Enquanto vai levantando, ele pergunta se ela realmente pretendia fazer isso. A Cristina, que está cercada por orcs, começa a ficar em choque novamente. Ela é agarrada enquanto o Lorde Demônio continua falando. Ela é uma líder, mas não está tentando proteger o seu povo e sim salvar sua própria pele. Acho que até aí ela é uma política normal. O Lorde Demônio grita para todo mundo ouvir. Ele também dá uma envergada na coluna que eu achei que fosse quebrar. Ele fala para o povo que sua líder está sacrificando a vida de todos os velhos, famílias e crianças, pela própria. Todo mundo ali está assustado, tirando as 2 crianças que não estão entendendo porra nenhuma. Ele continua gritando que eles nunca poderiam confiar nesses líderes porque eles são desleais, e sua melhor alternativa é confiar nele, já que ele está lutando nas linhas de frente contra essa mulher que não pensa em nada além dela. Essa foi uma das melhores propagandas políticas que eu já vi na minha vida. Se eu escutasse isso, votaria nesse cara, Lorde Demônio, para a presidência. Irmão, o discurso do cara foi tão forte que as pessoas começaram a chorar. Ele pede para que a população lute junto com ele para expurgar toda essa podridão do mundo. Ele consegue entrar tanto na mente dos caras que eles começam a gritar o seu nome, Dantalian. Mas para não perder o costume, vamos chamar ele de Dante. A mulher foi algemada e levada para o cortador de carne. E nisso eu nem preciso explicar o que aconteceu, né? Só sei que todo mundo começa a ficar eufórico enquanto o orc segura a cabeça da mulher. É manequim isso aí, efeito especial. Dos 72 Lordes Demônios que comandam esse mundo, o usurpador de ranking 71 e o mais fraco dentre todos eles, é também nosso protagonista, Dantalian, vulgo Dante. Mas antes de chegar aí, nós temos que voltar um pouco no tempo, na época onde o jovem Dante ainda tava na merda. E bote na merda disso, o cara tá todo arregaçado. Ele nem sempre foi um Lorde Demônio. Na verdade, ele era um humano normal que odiava seu pai. Tanta gente sem pai no mundo e o cara odeia o velho. Ele desejava constantemente que ele morresse até que um dia ele realmente bateu as botas. Cuidado com o que vocês pedem, crianças. Às vezes seus desejos podem se tornar realidade. O pai do moleque era bandido. Dá para perceber só pelo bigodinho e a cara de safado que ele tinha. Além de criminoso, o cara ainda era mulherengo. E era do tipo, ó que vier tá bom. Pegava loira, morena, asiática, brasileira, no sigilo pegava até homem. Além disso, ele também era alguém que gostava bastante de dinheiro. Eu tô quase me identificando com esse cara. Porém, quem se fodeu nessa história era o seu filho. Provavelmente por causa de seu pai ele não teve uma vida com muitas amizades, mas pelo menos quando o velho bateu as botas deixou uma herança gorda para o bolso dele. Depois de empacotar as coisas, ele pensa que talvez seu pai sabia que ia morrer, mas na realidade, quem liga? Já é de manhã, a luz já está começando a aparecer pela cortina. Os caras já estão indo para o inferno, ou melhor, seus trabalhos. E o nosso protagonista tá lá bebendo seu cafezinho da manhã enquanto relaxa olhando para eles. Agora que o pai morreu, ele vai viver a vida de herdeiro, ou melhor, a vida de vagabundo. A herança que seu pai tinha escondido deu aproximadamente 500 milhões de ienes, aproximadamente 3 milhões de dólares. Enquanto ele deita confortavelmente na sua cama, ele pensa que no final ele realmente era um bom pai. Isso aí que é filho. Deseja a morte do pai e ainda comemora que ele morreu. Com essa quantidade de dinheiro ele poderia comprar uma casa, carro, mulheres, peraí, mulheres? Se bem que ele está no Japão, né? Dá para comprar uma web namorada. Porém ele não liga para nenhuma dessas coisas. Pelo menos é o que ele diz, né? Mas olha essa carinha dele. Até que algo que ele estava esperando muito chega. Será que foi a web namorada? Só sei que o maluco é tão rápido que o entregador não tem tempo nem de terminar a frase. Nem viu o que aconteceu, só o vulto e ele sumindo. Ele pula morrendo de felicidade em sua cama. E mano, vemos que esse protagonista é um homem do povo. Mesmo com dinheiro suficiente para comprar o que quiser. A única coisa que ele realmente quer é o quarto dos sonhos. É aquele bagulho de todo homem. Depois de construir o quarto dos sonhos, você nunca mais vai sair de lá.
Para construir custou um total de 30 milhões de ienes, que dá uns 3,2 milhões de dólares. Para ter gastado essa grana toda no quarto, no mínimo vai ter que ter uma empregada robô que faz café. Em sua vida, o protagonista criou 3 mandamentos: não trabalharás, não terás amigos e não se casarás. A parte do trabalhar e casar eu até entendo, mas de não ter amigo? Mas eu explico o motivo. Trabalhar não preciso nem comentar, né? É uma merda. Ter amigos significa que você vai ter que sair para comer e vai ter uma medição de pau com qualquer um que trabalha com você. Não entendi essa parte da medição de pau. Então o casamento? Prometer passar o resto de sua vida com o amor de sua vida. É uma ideia muito merda. Seu próprio pai teve um amor de sua vida pelo menos 12 vezes. Fazer o que né, o cara era o último romântico. Seu único objetivo é ficar o dia inteiro deitado enquanto joga videogame. Sinceramente, é o objetivo de vida de qualquer homem médio. Como ele mesmo fala, isso é a própria definição de luxo e paraíso. Finalmente ele pode focar 100% no jogo que estava evoluindo. Então 2 meses se passam. Ele já tá com uma barbinha crescendo. E pelo visto ele conseguiu completar o jogo. Legal que ele tá bem feliz, mas quando mostra o estado do quarto dele, o cara tá vivendo em um lixão. Eu não sei como que em 2 meses ele acumulou essa quantidade de lixo. E como um bom viciado, assim que termina o jogo ele já vai procurar outro. Não pode perder tempo, o bagulho é platinar toda a sequência de Dark Souls. Porém, quando ele estava procurando outro jogo para jogar, ele acaba ouvindo uma notificação do jogo que ainda estava aberto. Quando olha para a TV, o sistema tem uma nova mensagem para ele. O Dante até acha estranho, já que ele não tinha se cadastrado no sistema social, mas na verdade a notificação era dos administradores do jogo, o parabenizando por conseguir completá-lo. Eu já li o manhwa onde o protagonista recebe a mensagem do administrador e nada de bom aconteceu. Ele pensa até que faz sentido, já que as pessoas gastaram horas para fazer esse jogo. Porém ele recebe outra mensagem dizendo para ele responder algumas perguntas. Isso aí tá me cheirando a golpe. A primeira pergunta é se ele prefere garotas fofas ou maduras, assim como você. E todos que estão ouvindo isso, eu também não entendi nada. Mas se for para escolher, eu prefiro as garotas maduras. Escolham a de vocês nos comentários. O protagonista escolhe uma das opções, mas não é mostrada. Então a outra pergunta é mais estranha ainda. O sistema pergunta se ele fica excitado quando bate ou apanha. Rapaz, eu não tô entendendo muito bem esse sistema não. Será que ele tá tentando comer o cara? Depois disso, uma enxurrada de perguntas é feita. Nem o protagonista aguenta mais esse tanto de pergunta. Porém, a última chama bastante a sua atenção. Ela pergunta se ele sabe o final do jogo. É meio óbvio, né? Já que ele finalizou ele. Então ele fala que sim. Então outra mensagem perguntando se ele seria capaz de mudar o final aparece. Até o protagonista tá achando isso muito estranho. O cara na hora pensa que é golpe e larga o controle fora. Provavelmente depois que ele responder que sim, vão pedir o dinheiro dele ou mandar ele comprar outro jogo. Minha dica para vocês é: deixem o quarto bem limpo, se não pode aparecer barata. Diante de uma barata, nem os maiores dos homens conseguem lutar, ele fica com tanto nojo que pula para trás. Mas por coincidência sua mão cai bem em cima do controle clicando na notificação. Essa sequência de acontecimentos foi digno de Jogos Mortais. E quando eu falo mortais, é mortais mesmo. A TV começa a brilhar muito forte. O cara não consegue nem manter os 2 olhos abertos, até que toda a luz se apaga e ele não tá mais no quarto. Quando ele começa a voltar à consciência, ele fica se perguntando o que aconteceu enquanto olha para suas mãos, ou melhor, enquanto olha para as mãos de outra pessoa. Na real, eu não faço ideia como ele descobriu que essas não eram as mãos dele, sendo que elas estavam de luva, mas eu acho que viver sozinho por tanto tempo faz ele ser bem íntimo das mãos. Só que o problema aqui não é apenas que as mãos dele estão diferentes, todo o seu rosto tá arrebentado. Fizeram uma patifaria com a cara do menino. Ele sente uma dor no abdômen e cai no chão enquanto um homem fala com ele. Esse homem pergunta a localização do tesouro, e se ele não dizer vão ser um pouco mais cruéis com ele. O homem que estava batendo nele o chama de Rei Demônio, e é aqui que a merda começa a acontecer. Ele não tá podendo fugir, porque a perna esquerda dele está totalmente quebrada. Agora é só ajoelhar e rezar. O cara não quer nem dar tempo de pensar, ele quer saber onde é que tá a merda do tesouro. E se ele não falar, o The Rock ali vai arregaçar ele na porrada. Mano, o The Rock tá em todo canto mesmo, até nos manhwa japonês ele aparece. O protagonista obviamente não entende que papo é esse de tesouro e Lorde Demônio. Ele tá perdido igual cego em tiroteio. Ele não sabe se os caras estão falando com ele. Ele não sabe que lugar é esse. Ele não sabe o que tá acontecendo. Em resumo, o cara tá ali perdido, todo arregaçado, enquanto tem uns malucos com cara de que quer comer o buraco dele perguntando por um tesouro. Tô sentindo que se eles não encontrarem o tesouro que querem, quem vai liberar o tesouro vai ser o protagonista. As únicas coisas que ele lembra é que ele tava em casa jogando videogame e depois foi parar aí. Mas ele resolve ignorar isso por enquanto e focar em sobreviver. Como eu falei, a parte de correr é impossível porque o pé dele tá arregaçado. E o corpo dele tá tão machucado que ele sente que vai desmaiar qualquer segundo. Ele começa a usar todas as capacidades do cérebro para pensar no melhor plano no momento. Pensando em conseguir algumas informações, ele pergunta por que estão chamando ele de Lorde Demônio. Só que eu acho que essa foi a pior ideia,
porque o cara segura o chifre dele e pergunta se ele ficou com amnésia depois de tanto apanhar. Os chifres denunciam a sua identidade e ele é o Lorde Demônio Dantes. Nesse momento o protagonista fica em choque. Ele consegue lembrar do que aconteceu. Ele tá dentro de um RPG no qual os heróis da Hornadas vão em busca de derrotar os Lorde Demônios. É um jogo extremamente difícil que você morre incontáveis vezes. A história também não é aquela felicidade toda. Afinal, o mundo colapsa no final do jogo. E para Dante é até pior. Ele é um lixo considerado o mais fraco entre todos os Lordes. Para você ter noção, ele morre no tutorial do jogo. Depois de lembrar de tudo, ele descobre que definitivamente está dentro do jogo como um dos personagens mais bosta que tem. Só pela carinha dele já deu para perceber que lascou. O Dante tá tentando entender a situação que ele tá, mas leva um soco na cara para voltar à realidade. Ele percebe que se continuar assim ele vai ir de F. O loiro fala com o grupo e nós percebemos o tanto de gente que tem ali perto. Ele tá numa situação que não dá para sair vivo. O pobre coitado do Dante começa a ser espancado. Ele que tinha conseguido se livrar de seu pai e achou que teria uma vida confortável, tá à beira da morte. Quando ele tá quase perdendo a consciência, ele começa a ver um homem sentado em uma mesa à distância. Quando esse homem vai se aproximando, ele percebe que é o seu pai, rindo de toda a situação. Isso faz ele lembrar de uma situação parecida que viveu. No passado ele foi sequestrado porque alguém tinha rancor contra o pai de merda dele. Na época o moleque só largou o foda e não tava nem aí se vivia ou morria. Até o sequestrador fica meio em choque que o moleque tá muito calmo. Chegando na cabana do sequestrador, ele fez uma aposta com ele. Uma aposta bem saudável por sinal. O cara aponta uma falando que ela é de verdade e o Dante simplesmente manda ele atirar. Se a for de verdade, ele vence, já que ele conseguirá se livrar do pai. Se ela for de mentira, ele perde porque vai ter que continuar lá. Esse moleque aí tava precisando de um acompanhamento psiquiátrico pesado. Mas como vocês devem imaginar, a arma estava sem bala. Mano, o sequestrador fica em choque com a criança. É a primeira vez que o sequestrador fica com medo do sequestrado. O cara fica com tanto medo que se rende para a polícia e é preso. Mas depois de tudo ele finalmente entendeu que a sobrevivência é do mais forte. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Eu não entendi se o autor queria fazer o personagem virar badas do nada. Única coisa que eu sei é que ele atualmente está arregaçado no chão enquanto tem um grupo de homens bombados e sarados querendo o tesouro dele. O loiro novamente pergunta onde está o tesouro, enquanto coloca o pé na cabeça do Dante. Ele, que já havia morrido uma vez, decide que vai lidar com essa situação da maneira que quiser. O loiro, que já desistiu de conseguir o tesouro dele, fala que não é alguém muito paciente e manda o The Rock finalizar o Dante. O maluco vem segurando aqueles martelos de amaciar carne, só que gigante. Ele até pergunta se tem certeza que quer matar ele, já que assim não vão saber onde é que tá o tesouro. Mas o loiro taca o foda-se e fala que vai achar sem ele. O The Rock segura o martelo igual o Thor, e quando vai amassar o Dante literalmente, ele manda parar. O maluco pausa aquele martelo gigante em pleno ar. Só nisso aí já dá para entender que o cara é muito forte. Então o protagonista vai ter que usar artimanhas para ganhar deles. O loiro já fica feliz que vai descobrir a localização do tesouro. O protagonista consegue levantar todo arregaçado com sede de sangue em seus olhos. Ele vai sobreviver não importa como. Na real nem sei como ele levantou, já que o pé dele estava arregaçado. Mas a gente ignora. Ele olha para todos eles e fala que vai entregar a localização do tesouro. O The Rock fica contente que ele finalmente desistiu. O plano é pegar a grana dele e o levar para um tal de chefe. O foda é que o protagonista vai dizer onde tá o tesouro. Só que nem mesmo ele sabe se tem um tesouro. Ele também não pode apontar para qualquer direção aleatória porque provavelmente vão matar ele na hora. Então ele começa o seu teatrinho. Ele se ajoelha e fala que foi completamente derrotado e que seu tesouro está na câmara do Lorde Demônio. Porém o tesouro está escondido com magia e apenas ele sabe como desfazer o feitiço. Dá para ver na cara de geral que eles não acreditam muito nesse papinho. Por um segundo parece que ele é cortado no meio, mas na real era só o loiro dando um susto nele. Ele fala que se por acaso ele estiver mentindo, vai morrer na hora. O protagonista, com um olhar mais frio em seu rosto, fala que entendeu perfeitamente. Sinceramente eu não faço ideia de qual é o plano dele. Mesmo que ele leve eles para a sala do boss, o boss é ele. Então não sei como ele vai sair dessa. Só sei que a rapaziada fica felizona de descobrir onde está o tesouro. O protagonista ali no chão tá feliz que pelo menos conseguiu superar esse primeiro obstáculo. Porém a verdadeira batalha começa agora. Nesse momento eles não podem o matar. Porém as coisas mudam quando chegar à sala do Lorde. Ele vai ter que pensar em algum plano para sair dessa situação. Complicado é os caras pedindo para o Lorde andar mais rápido. Teoricamente ele não era nem para estar andando se julgar o estado da perna dele. O percebe na hora que o Dante só tá tentando ganhar tempo. E fala para andar rápido se não quiser morrer. Esse cara provavelmente é o líder deles. O protagonista sabe que cedo ou tarde vai morrer. Então ele vai ter que arranjar uma maneira de matar eles, antes que eles façam o contrário. Aliás, mostra o pé dele de novo e já tá inteiro. Ou é um erro de continuidade, o protagonista tem uma super regeneração. Mas mesmo que ele tenha, ainda são 10 pessoas contra um bostinha. Ele com certeza não consegue lidar com todos ao mesmo tempo.
Ele olha para os lados se perguntando se tem alguma coisa que ele possa usar, já que esse é o castelo do Dante. Pelo menos alguns monstros deveriam ter ali. O loiro manda ele apressar o passo de novo. Na real ele tá cagando para o Dante já que vai matá-lo assim que pegar o tesouro. Agora eu me pergunto, o careca queria capturar ele e entregar pro líder. O cara tá dizendo que vai matar. É novamente aquela história ou é erro de continuidade ou os caras nem são do mesmo grupo. O Dante estava observando a caverna e percebeu que tem apenas restos de monstros. Não parece que nenhum deles morreu recentemente. Parece que ele realmente não pode contar com a ajuda de ninguém. Ele vai ter que resolver essa parada por conta própria. Ele se pergunta quanto tempo falta para a sala do Lorde, e pensa que seria muito mais fácil se isso fosse o jogo de verdade. Então ele vê algo em sua frente que o deixa bastante animado. Olhos de Zeus, uma habilidade usada dentro do jogo, agora está na sua frente. Ele consegue ver todo o mapa da caverna, a dificuldade e onde os inimigos estão. Maluco já dá aquele sorriso de esperança. Com isso ele percebe que as habilidades dentro do jogo também podem ser usadas por ele. O Olho de Zeus é uma habilidade OP que consegue entregar a localização, posição, itens e armadilhas dentro da dungeon. É uma habilidade de ranking alto que só é disponível depois da metade do jogo. Então você me pergunta como ele consegue usar essa habilidade. No tutorial fizeram uma mecânica onde eles liberaram todas as habilidades roubadas de rank S, por isso que ali ele consegue usar elas. Até agora ele tava puto que tinha se tornado Dante, porém até que acabou sendo útil. Olhando as características da dungeon ele percebe que não tem nenhuma tropa para auxiliá-lo, porém ele recebe uma notificação do sistema permitindo que ele compre tropas. Um slime é 4 libras, uma fada é 8, um goblin é 12 e um golem é 20. Eu já pensei que ele ia comprar 10 golems e fazer eles lutarem, porém sua quantidade de dinheiro é apenas 100 libras. Isso é complicado. Ele era mais rico na vida real que no joguinho. Parece que os papéis inverteram. Mesmo que ele não possa comprar quantos golems quiser, ele ainda pode usá-los de uma maneira inteligente. Ele pensa em um plano que pode ser bem arriscado, com 60% de chance de dar certo. Porém ele não tem escolha além de apostar sua vida nisso. E mano, o cara encarnou o papel do personagem mesmo. O cara olha para eles como um verdadeiro Lorde Demônio olharia. Para que o plano dê certo primeiro ele tem que conseguir ganhar a confiança deles. Só que antes tem algo que ele precisa testar. Ele usa outra habilidade do jogo, Apóstolo de Afrodite, que faz ele ser capaz de enxergar o atributo dos inimigos. Enquanto ele tá analisando eles, o loiro manda ele andar mais rápido enquanto aponta a espada em direção a ele, mas ele mantém a sua atuação e finge que está com medo. Porém isso é realmente tudo atuação, porque o verdadeiro contra-ataque começa agora. O Apóstolo de Afrodite é uma habilidade de alto nível. Ela permite ver a tela de status dos outros jogadores que estão normalmente escondidos. Agora que ele conseguiu checar todas as coisas que ele queria, tudo o que ele precisa fazer é pensar onde ir e como ganhar a confiança deles. Esse loiro já virou umas 15 vezes para mandar ele ir mais rápido. O cara falou que era impaciente, eu só não sabia que era tanto. Agora que ele consegue ver sua tela de status, ele descobre o nome desse homem, Leaf. No geral ele é um aventureiro de rank baixo, com apenas a sabedoria rank C. Outra coisa interessante dessa habilidade é que ele consegue checar os últimos pensamentos que o alvo teve. Para o plano do protagonista dar certo, primeiro ele tem que ganhar a confiança dele, mesmo que isso signifique correr alguns riscos. O cara tá na determinação pura para matar os aventureiros, não é nem mais para sobreviver. Eles continuam andando pela caverna, e Dante repara em alguns ossos no chão. Como a primeira parte do seu plano, ele grita mandando todos pararem de andar. O The Rock já olha para ele assustado enquanto Leaf pergunta o que está acontecendo. Dante se desculpa por ter parado eles no meio do caminho, mas é porque à frente tem várias armadilhas. O Leaf fica assustado e receoso, porque não sabe se dá para confiar nessa informação. Mas o Dante continua caminhando e fala que se eles forem um pouco mais para frente dezenas de flechas invisíveis viram voando até eles. Eles podem nem ser capazes de sobreviver. Eu tiro meu chapéu para esse protagonista. O cara é o deus da atuação. Maluco deveria ter ganhado todos os Oscars. Ele fala que vai primeiro, para ir desativando todas as armadilhas. O Leaf ainda não acredita 100% no que ele falou e obviamente acha que ele tá inventando. Porém um dos membros da sua equipe olha no mapa e fala que o caminho fica muito estreito a partir desse ponto, e também é extremamente escuro à frente. Isso foi jogada de mestre. Se ele tivesse feito isso em qualquer outra parte da caverna provavelmente não daria certo. Mesmo assim, enquanto Dante está indo desativar as armadilhas, o Leaf fala que se ele tentar fugir, ele mesmo vai matá-lo. O protagonista malandro do jeito que é, fala que não conseguiria fugir por causa do estado de sua perna. Para mim as pernas dele estão bem intactas. Se comparar com o que foi mostrado ele não deveria nem tá andando. Ele fala que essa é a sua maneira de demonstrar respeito, já que eles são diferentes dos caçadores que só tentaram o matar. Mano, esses daí são diferentes. Eles primeiro roubam para depois matar. Ele continua seguindo o caminho e fala que se não acreditam nele podem segui-lo. Porém ele não será capaz de manter a segurança deles. Jogou a cartada né? Aquele famoso faz o que você quiser. Leaf, que não confia nem um pouco nele, fala para o pessoal não se assustar com essa historinha e continuar a seguindo. Mas os cara não é besta. Estão com o cu na mão não querendo levar uma flechada na cabeça.
Na real, eles estão receosos assim porque na entrada da caverna também tinha armadilhas. Os caras quase foram esmagados por pilares de ferro. O Leaf pergunta se eles são homens ou ratos, e pelo jeito são ratos. Quem tá adorando essa situação é o protagonista. Olha o sorrisinho de malandro que ele dá enquanto se afasta. Ele se pergunta se já foi longe o suficiente. No caminho para cá ele coletou algumas flechas que estavam espalhadas pelo mapa. Ele trouxe ela por nenhuma razão em específico, mas agora elas vão ter que ser úteis. É exatamente isso que você está pensando. Ele levanta a flecha e enfia contra ele mesmo. Os caras que ainda estão esperando ele só escutam um grito vindo lá de dentro. Tenho certeza que até agora a única coisa que não foi fingimento foi esse grito. Geral fica em choque, né? Se os caras não tava acreditando que tinha armadilha, agora estão. O Leaf pergunta o que está acontecendo, mas o protagonista fala para eles não se aproximarem já que elas continuam vindo. Porém o Leaf quer mais é que se for. Ele fala que vai avançar e quem não avançar junto morre ali mesmo. Os caras estão com o na mão, mas estão totalmente sem opção. Ou eles vão ou eles vão. Indo um pouco mais a fundo na caverna, Leaf grita por Dante perguntando onde ele tá, enquanto um de seus companheiros fala de um rastro de sangue que tem no chão. Seguindo o rastro, eles encontram Dante deitado no chão, com uma ferida de flecha em sua perna. Ele vai levantando devagar, falando que desmaiou por causa da dor. O Leaf, que tá olhando para todos os lados para ver se ele encontra uma armadilha, pergunta o que aconteceu com ela. Mas o Dante fala para não se preocupar já que ele conseguiu desativar todas. Os caras ficam na felicidade. Graças a Deus não vão levar nenhuma flechada. O Leaf pergunta por que ele os ajudou já que seria melhor para ele se tivesse ficado de bico calado. Mas o protagonista continua na atuação. E fala que é devido eles serem diferentes dos aventureiros de antes. Já que eles não mataram assim que o viram, ele vai tentar fazer com que eles vivam o máximo possível. Se eles acreditarem nessa mentira eu vou ficar louco. Nem eu nessa situação acreditava nele. O Dante continua falando que foi acertado por uma das flechas enquanto tira ela de sua perna. E já vi que ele é bem burro, porque todo mundo sabe que se uma flecha te acerta, você não pode tirar ela, e sim quebra-la. Depois de tirar ele fala para continuar andando. E por incrível que pareça o Leaf e todos os seus companheiros realmente acreditaram no papo dele. Ele consegue saber disso checando os status deles. Já que o nível de confiança subiu, geral ali tá confiando muito mais nele. Porém esse nível de confiança ainda não é o suficiente. O teatro acabou de começar. Outra notificação aparece, dizendo que o charme aumentou. Pelo visto seus status sobem ao cumprir determinados requisitos. E como eu tô achando que nessa obra o protagonista não vai ficar OP, vamos ter que trocar o nome dele para Rei Demônio da atuação. Leaf pensa que talvez possa usá-lo se fizer da maneira correta, enquanto fala que com uma ferida dessa na perna a única coisa que ele vai fazer é atrasar todo mundo. Então ele manda um dos seus companheiros oferecer ombro para o Dante andar. O protagonista fica surpreso com a boa ação e agradece. Mas Leaf fala que é apenas um agradecimento já que ele o salvou primeiro. Ele até tá indo bem com a atuação, mas o chefe deles não é tão fácil assim de enganar. Já que isso não é o suficiente, ele terá que fazer mais, até que todos andem na palma da sua mão. Essa foi apenas a primeira encenação do seu teatrinho. O segundo ato começa agora. Eles finalmente chegam na entrada do castelo do Lorde Demônio. Ela é uma porta com uma cabeça de bode pendurada, fazendo jus ao nome Demônio. Leaf se impressiona dizendo ser melhor do que ele pensava. Quando abre a porta e vira pro Dante para que ele mostre o tesouro, o cara tá chorando. Isso é uma atuação digna de Hollywood. O cara consegue até forçar choro falso irmão. Todo mundo fica em choque sem entender por que ele está chorando. O cara que está carregando ele pergunta o motivo do choro. Ele responde falando que de alguma forma isso lembrou dos seus antigos companheiros, ou melhor, de sua família. Até o Leaf fica sem reação perguntando se Lordes Demônios também têm família. Ele continua seu teatro falando que no passado até alguém como ele tinha pessoas que amava. O castelo que agora está totalmente destruído. Já foi um lindo palácio com vários monstros andando para lá e para cá. Até o dia em que eles foram atacados. O Lorde Demônio tentava fugir mas os arqueiros preparavam flechas para atirar nele. Quando tudo parecia estar perdido, um dos membros de sua família o protegeu. Um grande ogro pergunta se ele está bem e manda ele fugir. O Dante chorando falando que ele também deveria fugir, porém o ogro leva ainda mais flechadas. Sabendo de sua morte ele fala para ele correr o mais rápido que conseguir. Dante vai para um lado e o ogro vai pelo outro em direção à sua morte. Todos no castelo morreram para protegê-lo e ele ficou sozinho. É de aplaudir de pé. O cara além de ator profissional ainda é o maior mentiroso já visto. As pessoas acreditam tanto na conversa que até se sentem mal por ele. Dá até dó do quão ingênuos eles são. Eles achavam que um Lorde Demônio seria alguém horrível, sem sentimento algum e que não chora nem sente felicidade. Mas o cara à sua frente tá chorando pelos seus parceiros mortos. O nível de confiança com todo mundo começa a aumentar. Até mesmo Leaf fala que isso é totalmente diferente do que ele ouviu falar. Uma mulher falou que o Lorde Demônio é o pior ser que existe.
mas o que ele tá vendo em sua frente não é esse monstro que ela falou. Ele resolve ignorar, já que o mais importante é que ele seja útil. O Dante olha para eles e fala que agradece do fundo do coração por trazerem ele de volta para o castelo. Como ele imaginava, todos são diferentes dos que atacaram sua família, e que se forem eles talvez os mortos o perdoem. Ele continua e fala que o tesouro do castelo do Lorde Demônio e a sua vida são deles. Já tá oferecendo até o outro tesouro para ganhar a confiança deles. Eles continuam andando pelo castelo até que finalmente chegam na sala do Lorde. E até que para o demônio mais fraco seu castelo é bem extravagante. Achei que ele morava em barraco. Como prometido ele os dará o tesouro no castelo, o Leaf já fica naquela excitação para saber onde está o tesouro. Mas como Dante disse anteriormente, o tesouro está escondido com magia e agora ele irá desfazer o feitiço. Ele pede para todos se afastarem um pouco. Como o nível de confiança deles está alto, eles obedecem sem pestanejar. O protagonista pensa que só mais um pouco e o seu plano será bem sucedido, e que agora é hora dos toques finais. Será que ele vai invocar todos os monstros ali para pegar eles desprevenidos? Na verdade, desde o começo não tinha nenhum tesouro no castelo, isso era meio óbvio. A única coisa que sobrou do antigo Lorde Demônio foi justamente as 100 libras, porém isso já será o suficiente para enganá-los. Como ele tá no mundo de ataque a dungeon, uma libra dá mais ou menos 15 moedas de prata, e como o jogo tem um sistema onde os itens descartados são dropados no mapa, ele planeja descartar 76 libras ou melhor 1.140 moedas de prata. Só que antes disso ele não pode deixar de fazer aquela atuação digna de cinema. Ele começa falando: "O grande senhor das servas, eu sou o 71º Lorde Demônio que governa este mundo. Para esses bravos heróis em nome do Lorde Demônio Dante, eu os darei meu tesouro." Depois de terminar a atuação ele fica parado com a mão para cima. Todo mundo fica esperando alguma coisa acontecer, até que várias moedas começam a cair do ar. Os caras acham que estão sonhando. É literalmente uma chuva de dinheiro. Eles finalmente conseguiram o seu objetivo. Todo mundo começa a catar as moedas do chão. Enquanto Leaf dá a maior risada de psicopata já vista, eu espero muito que esse cara esteja rindo de maldade, porque se a risada dele for feia assim, esse cara nunca vai arrumar uma mulher. Uma mensagem dizendo que a confiança de Leaf subiu para 50 aparece. Agora ele finalmente confia no protagonista. Ele manda todo mundo juntar as moedas e dividir em partes iguais, e diferente do que ele planejava fazer antes. Agora ele quer continuar usando o Lorde Demônio, já que seria um desperdício se livrar dele agora. É foda que o cara até confia nele, mas continua sendo arrombado. O Dante pede para falar uma coisa. Leaf ganancioso pergunta se ele tem mais coisa para dar, mas dessa vez o protagonista tá sério. Ele fala que tem uma notícia preocupante para dar. Usando uma magia que permite ele ser capaz de detectar se alguém entra dentro da dungeon, ele acaba de sentir que neste momento cerca de 30 aventureiros entraram lá. Essa notícia jogou o clima lá para baixo. Eles devem estar em 10 pessoas no máximo. Contra 30 aventureiros não vai dar. Todo mundo começa a entrar em choque. Acabaram de conseguir o tesouro e agora vão perder. Leaf pergunta se no castelo tem outra saída, mas Dante fala que a única saída é por onde eles entraram. E julgando pelo medo que eles estão sentindo, nesse mundo os aventureiros não são amiguinhos, já que eles falam que se acabarem se encontrando com eles, eles podem ser massacrados. O protagonista fala que se eles não podem evitá-los, terão que enfrentá-los, deixando Leaf confuso já que não dá para ganhar de um grupo desse tamanho. Dante pergunta se ele tá com o mapa, mentindo que seus poderes não são suficientes para dizer qual rota eles vão pegar. Porém existe um total de 3 rotas até o castelo. Se ele for usado de isca, provavelmente os inimigos devem usar algum tipo de magia capaz de detectá-lo. Eles irão por uma rota diferente da dele, assim só precisando fugir pela saída. Por um segundo o Leaf até pensa que ele está se sacrificando, mas ele já muda de ideia perguntando se ele só está planejando fugir. O protagonista usa aquela atuação falando que nunca enganaria eles, e fala que tem uma proposta para fazer, chegando em seu ouvido e falando uma coisa que deixa Leaf bastante animado. Será que mais tarde rola o tesouro? Leaf fala para não dizer para ele sobre o plano, enquanto comanda seus aliados para se organizarem. Tudo isso era parte do plano do protagonista. Ele supôs que ele não fosse acreditar nele, por isso arquitetou esse plano. Um tempo depois deu para ver que eles se dividiram em 2 grupos. 5 pessoas foram com o Rei Demônio. Um deles até fala que o movimento de seu chefe foi extremamente corajoso. Voltando um pouquinho no passado, Leaf manda eles juntarem todas as moedas o mais rápido possível. Ele fala que vão se dividir em 2 grupos até a saída. Até mesmo seus aliados ficam confusos já que esse é um plano que não faz sentido. Se eles dividirem a força nunca que vão conseguir vencer das 30 pessoas que entraram lá. Mal sabem eles que esse é o plano. Ele manda todo mundo calar a boca e continuar escutando. No mapa da dungeon existem 3 rotas possíveis para encontrar a saída. Os invasores provavelmente serão tão cautelosos quanto eles e usaram apenas uma das rotas. Com um grupo de 30 pessoas provavelmente são mini exército, então obviamente não vão ser páreos contra eles.
Então, dando aquele sorriso de psicopata, ele fala para apostar na chance de sobreviver. Todo mundo fica meio assustado com essas palavras, mas ele continua dizendo que tem 100% de chance de pelo menos um deles sobreviver. Ele fala que o seu grupo vai levar todo o dinheiro. Obviamente os outros membros acham que ele está tentando pegar todo o dinheiro para si. Não estão errados, ele realmente está. Porém o segundo grupo vai levar o Lorde Demônio. Se eles conseguirem sair dali com vida, eles podem entregar ele para a justiça e ganhar a recompensa. Se for fazer uma comparação, o lado do Leaf sai bem pior, já que além da recompensa por entregar um Lorde Demônio, eles ainda vão ser prestigiados como heróis. Eles ainda parecem receosos com a ideia, então seu líder grita com eles perguntando se eles são homem ou ratos. A resposta ele já tem. Então ele pergunta se eles realmente querem morrer igual cachorros e deixar as famílias deles para trás. O líder continua perguntando se eles realmente são tão covardes assim, e se possível ele quer que todo mundo sobreviva. Eu retiro o que eu disse, quem é bom no teatro não é o protagonista e sim o Leaf. O cara conseguiu convencer todo mundo nesse plano. Voltando para a caverna, Leaf parece bem contente e conseguiu enganar eles. No momento que ele ainda tá achando que o Dante planejava fugir, ele o convence a mandar algum dos seus homens com ele. Assim ele conseguiria o vigiar para que ele não fugisse. E ele também deveria inventar alguma razão para deixar todo o ouro com ele. Desse jeito ele terá toda a vantagem. Se o que ele disse se for verdade e alguns dos membros forem sacrificados junto com o Dante, quer dizer que todo o ouro vai ficar com ele. E se ele estiver mentindo, de qualquer forma não vai ter como ele escapar, então todos ganham. Então o psicopata do Leaf que só pensa nele mesmo concorda com o plano. Enquanto ele estiver ganhando é tudo o que importa, já para o protagonista é como se ele tivesse entregado a vitória de mão beijada. Toda a força deles foi dividida em dois grupos, ou melhor, pela metade. Então ele inicia seu plano de matar cada um dos aventureiros ali. Todos eles começam a sentir um enorme tremor na caverna. Eles até acham que poderiam ser os invasores. Mais à frente o chão começa a brilhar. Um círculo mágico surge fazendo um vento tão forte que apaga as tochas dos aventureiros. Um deles, que confia bastante no Lorde Demônio, pergunta o que está acontecendo, porém confiar nesse pilantra foi o seu pior erro. O protagonista segura a boca dele, e fala para ele não fazer nenhum barulho se não quiser sofrer mais. Ele vai tirando a sua espada devagar enquanto fala que está em dívida com todos eles, conseguindo sozinho matar o primeiro. Os outros que ainda estão olhando o círculo mágico não perceberam que o seu colega acabou de morrer, e mesmo se percebesse eles tinham outro assunto para se preocupar. Do círculo mágico um golem surge. O bicho é gigantesco e deixa todo mundo assustado. Ele bate no teto fazendo um pequeno desmoronamento. As pedras caem em cima de alguns deles. Os que sobreviveram já foram capturados pelo golem. O cara ainda tenta ajudar o seu companheiro, mas as pedras são tão resistentes que quebram a sua espada. E com apenas um murro o golem leva os dois de uma vez. Só sobrando o de cabelo amarrado. Que bom que ele não tá usando calça branca porque esse aí já se cagou todo. O Lorde Demônio aparece por trás, e dá até dó da inocência dele mandando o Lorde Demônio correr. Obviamente ele é empalado diretamente no coração e antes de morrer ele pergunta por que ele fez aquilo. É aquela frase rapaziada, maldito é o homem que acredita em outro homem. Nesse caso, acredita em demônio. E respondendo à sua pergunta, o porquê dele fazer aquilo é muito óbvio, já que ele é um Lorde Demônio. Agora eis a minha teoria. Talvez o protagonista já esteja tão dentro do personagem que ele realmente está virando o Lorde Demônio. Talvez seja por isso que ele consegue matar sem remorso algum. Enquanto isso o grupo de Leaf também ouviu o terremoto, ele até acha que a batalha contra os intrusos deve ter iniciado, acreditando um pouco mais no que o protagonista falou. Mas o cara é um psicopata total. A única coisa que ele sente é a felicidade que membros do seu grupo morreram. Porém toda sua felicidade vai por água abaixo quando ele vê o Lorde Demônio em sua frente. Até eu fiquei surpreso com essa, não esperava que ele fosse aparecer assim de cara. O Leaf já fica em choque, se perguntando por que ele tá ali, mas o Lorde tá frio e calculista olhando para eles. O Leaf percebe que não tinha intruso algum, mas pergunta onde estão os outros membros do grupo. Parece que ele ainda está tentando acreditar no Lorde Demônio. Porém, sacando a sua espada ensanguentada, ele fala que matou todos os seus companheiros. O cara atua tão bem que parece que ele matou todo mundo sozinho. O Leaf começa a ficar puto pensando que ele tá fazendo algum tipo de brincadeira. Na real, a única brincadeira que ele estava fazendo é a de manipulação e enganação. Para irritá-los ainda mais, o Lorde Demônio fala que eles eram só idiotas, e que foi extremamente engraçado ver as expressões de desespero em seu rosto. Nessa aí até o psicopata do Leaf fica puto. Todo mundo percebe que ele estava enganando eles desde o começo, e o moleque não para de jogar lenha na fogueira, falando que só conseguiu enganar eles porque eles são tão burro quanto os macacos. Achei ele muito agressivo com os macacos nessa parte. Eles realmente achavam que um Lorde Demônio fosse ficar do lado dos humanos? O Leaf fica no ódio mais puro já visto. Todo mundo ali parte para cima do protagonista na sede de sangue. Porém, novamente tudo isso faz parte do plano. O golem de pedra que estava se escondendo nas sombras aparece no último segundo acertando eles. Só nesse ataque 2 deles foram de F. O golem continua batendo em todo mundo. O golem é tão forte que todos seus ataques são letais.
porém um deles é tão forte quanto esse golem. O The Rock usa seu martelo de amaciar a carne e esmaga o golem em um ataque. Na hora ele olha para o Leaf falando que conseguiu. Porém esse foi o seu pior erro, já que o Lorde Demônio chega por trás finalizando ele. O cara ainda fala que agradece a eles, enquanto o golem se restaura atrás dele. O Leaf fica totalmente confuso, mas o protagonista explica que é bastante fácil matar um golem, é só destruir o núcleo que fica em seu peito. Até aventureiros bostas igual eles conseguiriam fazer isso, porém como eles estavam cegos pelas provocações idiotas do protagonista, nem isso eles foram capazes de pensar. Rapaziada, agora a dinâmica de poder mudou totalmente. Quem tá mandando na situação é o Lorde Demônio. O Leaf fala que ele tá totalmente diferente de antes. Quem tá na sua frente agora é o verdadeiro Lorde Demônio. Mas mesmo com essa situação desfavorável, ele ainda planeja sobreviver. Como um aventureiro veterano, ele já teve nesse tipo de situação muitas vezes e sabe como superá-la. Como eu disse, os papéis se inverteram totalmente. Agora quem tá usando uma atuação michuruca é o Leaf. O cara até chama o Lorde Demônio de Senhor. Ele larga a sua espada no chão e fala que se rende. E como se tivesse desistido de sua vida, ele fala para o matar rápido e sem dor. O protagonista vai se aproximando devagar com a espada em sua mão. Parece que o plano dele tá dando certo. Quando ele se aproximar o suficiente, Leaf vai usar a adaga escondida em suas costas para finalizar ele. Ele realmente consegue fazer isso, já que seus status são bem mais altos que o do protagonista. Enquanto vai se aproximando, ele olha novamente a tabela de preço dos monstros. Seu dinheiro é o suficiente para comprar um slime. Enquanto isso, Leaf fica cada vez mais animado a cada passo que ele dá. Porém, o protagonista se de repente para, um pouco mais distante do que Leaf planejava. Ele fica confuso se perguntando por que ele parou, mas é respondido na hora. Usando a habilidade, o protagonista consegue ver através dele. Ele literalmente consegue ler tudo o que ele tá pensando. Ele sabia desde o começo todo o seu plano. Eu tenho que admitir que esse protagonista sabe como esmagar a autoestima de alguém. Maluco realmente encarnou o papel de Lorde Demônio. Ele fala que dessa vez realmente acabou checkmate para ele. O Leaf tá no ódio puro. Como que alguém fraco que ele se atreve a brincar com sua cara. Enquanto pula para cima do protagonista, ele fala que o único vitorioso será ele. Seu ataque parte em direção ao pescoço dele, porém antes de chegar ele cai no chão igual merda. Quando olha para o seu pé, um pequeno slime se grudou prendendo no chão. O maluco que tava no ódio puro nem sentiu o slime chegando, mas vendo que o protagonista se aproximou mais, ele tenta atacá-lo de novo. Porém novamente seus planos são frustrados, já que o golem segura e esmaga seu braço. Eu já estou sentindo até pena desse cara. Para piorar, o protagonista continua humilhando ele mais ainda, ao perguntando como é a sensação de ser massacrado por alguém que ele achava ser mais fraco. Qual o gosto de ser morto assim? Ele puxa a espada melada de sangue, enquanto Leaf se pergunta onde que errou. Será que foi quando ele não o matou de imediato? Ou quando ele ganhou o mapa daquela mulher? Na verdade, foi desde o início que o desafiou o Lorde Demônio. Agora ele percebeu que nunca deveria ter ido contra ele. Por mais que seja fraco, ele ainda é um Lorde Demônio. Rapaziada, eu retiro tudo que eu falei de mal dessa obra. Essa cena foi muito zica, mano. Quero ver esse protagonista se tornando Lorde Demônios de respeito agora. Logo após isso, ele parece estar dentro de uma névoa branca. Dentro dela ele vê o rosto de seu pai mandando se preparar. Ele obviamente não aguenta mais ver o rosto desse homem, e fala que já não basta estar no inferno, ainda tem que ficar olhando para a cara feia dele. O pai continua falando que sua vida será bem pior sem ele. Ele manda calar a boca enquanto chacoalha a névoa para seu pai sumir. Então começa a ouvir a voz de alguém o chamando. Ele estava dormindo e quando abre os olhos se deparando com uma linda mulher de cabelo rosa olhando para ele. Vida boa essa de Lorde Demônio. Queria eu ser acordado desse jeito. O cara tá totalmente confuso com o que tá acontecendo. Faz sentido, já que uma mulher desconhecida invadiu a casa dele. Mas aí eu retiro tudo o que eu disse. Eu não queria que essa mulher viesse me acordar não. Porque assim que ele acorda ela já mostra o contrato de uma dívida de 100 moedas de ouro que ele pediu emprestado há 2 meses. O pior é que com os juros já deu 196 libras. Isso aí é o maior roubo que eu já vi na minha vida. Em 2 meses a dívida que era de 100 conto foi quase para 200. Protagonista não tá entendendo nada. E se pergunta quem caralho é essa mulher. Tudo isso começou há 3 semanas atrás, quando ele foi para o corpo do Dante. Depois que ele conseguiu matar o grupo de aventureiros, ele já estava tão cansado que caiu no chão. Ele recebe a notificação que o tutorial foi concluído, e que o nível do Lorde Demônio foi aumentado. Além disso, seus status de política, liderança e charme também aumentaram. Como recompensa, ele pode escolher uma habilidade de Rank S, já que o tutorial acabou, as habilidades que ele estava usando anteriormente já não podem mais ser acessadas por ele. O pior de tudo é que ele só pode escolher uma e ela ainda é nível 1, o jogo verdadeiramente começou só agora. Pelo jeito que as coisas estão indo, ele não conseguirá retornar para o seu mundo, e realmente terá que viver como Dante, um Lorde Demônio. Já que ele tem que escolher uma habilidade, então a mais útil de todas ali com certeza é o Apóstolo de Afrodite, já que para alguém que vai usar política e enganação, saber o que as outras pessoas estão pensando é a melhor coisa. Depois de tudo, o protagonista finalmente rende ao cansaço. Enquanto vê o estrago que ele mesmo fez, ele deita nas mãos do golem e dorme ali mesmo. O homem tem que descansar também, né galera? Lorde Demônio também é filho de Deus. Quando ele acordou no outro dia, ele estava deitado em uma cama.
Olhando em volta, ele veio um quarto totalmente destruído. Esse provavelmente é o quarto do Dante. Quando desmaiou nas mãos do Golem, ele provavelmente o levou até ali. O protagonista esperava que tudo isso fosse um sonho e que voltaria ao seu corpo quando acordasse. Porém, ele continua sendo o Dante. Ele vai ter que mudar o final deste mundo como o Lorde Demônio mais fraco. Porém, um outro problema o aflige agora. Ou melhor, um desastre. Uma garota com um olhar tão frio quanto o Ártico cobrando por uma dívida que nem foi ele que fez. Seu nome é Lápis Lazuli, mas vamos chamá-la de Blue para facilitar. Complicado é o Lorde Demônio tentando convencer ela que quem pediu dinheiro emprestado não foi ele. Mas a mina fala que há 2 meses atrás foi exatamente ele que foi pedir dinheiro emprestado na Câmara do Comércio. E a prova é esse contrato assinado por ele. O protagonista percebe que esse papinho não vai funcionar. Eles já estão nessa semana inteira. O cara não tem um segundo de paz. Antes eram bandidos, agora é um agiota. A vida de um Lorde Demônio não tá fácil. O pior de tudo é os juros do contrato. Simplesmente é de 40% ao mês. Como que o antigo Lorde Demônio assinou essa merda? Na real, ele pensa que os verdadeiros idiotas foram eles, que emprestaram dinheiro para o imprestável do Dante. É tipo emprestar dinheiro para um amigo que tu sabe que não vai pagar de volta. Antes de tudo, ele pergunta se pode fazer algumas perguntas a ela. Mesmo que seja fria, ela prontamente se dispõe a respondê-las. A primeira coisa que ele questiona é o que vai acontecer se ele não pagar. E bom, como vocês devem imaginar, quando você não paga o agiota, você vira carta de saudade, se é que me entendem. Na realidade, esses agiotas são bonzinhos. Em vez de matar ele, vão pegar todas as propriedades do Dantes. Em resumo, esse castelo acabado que ele tem. E ainda vão mandar ele fazer alguns serviços. Espero que não seja dar outro tesouro dele. Sua última pergunta é em qual dia estão. Por um segundo a Blue não entende o que ele quer dizer. Mas quando o Lorde solta sua aura demoníaca até essa menina que parecia fria, fica com medo. Ele novamente pergunta que dia, mês e ano é hoje. A mina já se ajoelha pedindo desculpa pela grosseria e fala que hoje é 17 de abril de 1505. Já se passaram 6 dias desde a data de pagamento. Se os juros continuarem acumulando, ele realmente vai à falência. Porém, o protagonista quer mais é que se foda. Ele fala que tem uma proposta para ela. Dessa vez ele quer pegar emprestado 10.000 libras. Esse cara tem meu respeito. Se for para decretar falência, pelo menos tira todo o dinheiro que o banco tiver, já arregaça a bolsa de valores e faz uma crise mundial. Agora é 20 de abril. Estamos no QG de Keukuska. Um goblin proletariado tá correndo com alguns papéis na mão. Ele diz estar atrasado para alguma coisa. Seu nome é Torquel, o Goblin Avarento. Ele está assinando alguns documentos que precisam ser entregues ao Príncipe Paimon antes das 8 horas da noite. Só sei que o cara tá fazendo 38 coisas enquanto corre. A vida do proletariado é difícil. Na mesa vemos vários personagens bloqueados. O anfitrião fala que para os mercadores tempo é dinheiro. E o Goblin já fez eles perderam bastante tempo. O velho com os desenhos na testa fala que a reunião vai começar. A empresa Keukuska é onde o 5º e o 9º nos ranks dos Lorde Demônios habitam como guardiões. Essa é a melhor empresa do mundo demoníaco. E o encarregado de comandar essa organização é Ivar Lodrok, um dos 3 vampiros anciões. Em resumo, essa empresa tá cheia de funcionário rank alto no mundo demoníaco. E quem comanda tudo isso é o filho do Ragnar. Ele manda que a Blue explique o motivo da reunião de hoje. Os monstros ali sentados ficam indignados que uma híbrida de humanos e súcubos vai falar. Pelo visto, os outros demônios acham os híbridos uma raça inferior, como uma maldição em sua linhagem sanguínea. Então o Sem Ossos manda todo mundo calar a boca. Os cara trancam o na hora e não dão nenhum pio. A Blue continua explicando o tema da reunião. O 71º Lorde Demônio Dante fez um outro empréstimo. Os cara ali acham que ela tá de sacanagem de fazer uma reunião só para uma coisa besta assim. Mas o Ivar manda ela continuar. A quantia de dinheiro que ele pediu foi de 10.000 libras. E se você pensou que 10.000 libras fosse coisa pouca, isso é a quantidade de dinheiro que um país pequeno possui. O Goblin acha um absurdo e pergunta se ele realmente pediu por tudo isso. Nem mesmo ela acreditou nisso quando ouviu pela primeira vez. Mas o protagonista confirma que ele realmente quer pedir emprestado 10.000 libras. Ela pergunta qual é a razão dele tá pedindo isso já que ele já tá devendo. Faz sentido quem é o doido de emprestar mais dinheiro para um cara que já está te devendo. Porém ele continua dizendo que ele quer pedir mais dinheiro, justamente para conseguir pagar o empréstimo. Ela que já não estava entendendo começa a não entender nada. O cara quer empréstimo, para pagar o empréstimo, mas aí vai ficar devendo mais. Aí vai ter que fazer um empréstimo para pagar o outro empréstimo? O protagonista pergunta qual foi o motivo dela ter emprestado o dinheiro para ele para começo de conversa, já que ele, o Lorde Demônio Dante, é conhecido como imprestável. Ela tenta desviar o assunto falando que isso não é verdade, mas ele continua dizendo que está tudo bem. Ele sabe que a princípio ela achou que ele não seria capaz de pagar a dívida, por isso que emprestou dinheiro. Seu verdadeiro objetivo é que ele fosse à falência e se tornasse um cachorrinho da empresa. Protagonista só dá orgulho. O cara mata todas as charadas. A Blue continua na maior cara de pau e fala que não é esse o caso. Então ele faz outra pergunta, se ela foi até ali por ordens da empresa, para que ficasse mais próxima do Lorde Demônio.
mas ela segue dizendo que fez tudo isso por conta própria. Protagonista dá uma risadinha. Pelo visto, ele também gosta de outros mentirosos. Voltando ao assunto principal, ele fala que se ela emprestar todo esse dinheiro, significa que ele seria capacho da empresa para o resto de sua vida. 10.000 libras por sua vida. Acho que não é um acordo ruim. Para ela isso também seria muito bom, já que se ela conseguisse fazer um Lorde Demônio ser cachorrinho da empresa, com certeza ela seria promovida. O protagonista ainda pega no queixo dela e pergunta, olhando no olho, se ela vai concordar com isso. Esse aí sabe das manhãs para conquistar a waifu. Pelo visto, nem tanto assim, porque ela tira rapidamente seu braço do rosto, mas concorda com o plano. O Goblin tá perguntando se existe algum truque por trás disso, já que pedir 10.000 libras quando não se pode pagar parece loucura. O Ivar também acha isso estranho e pede para ela continuar, porém o protagonista já sabia que algo assim poderia acontecer, e fala para ela dizer que ele ficou maluco. A melhor estratégia que tem. Finge de maluco que todo mundo vai entender o motivo de qualquer merda que você fizer. Ele começou a dizer que uma praga viraria o mundo de cabeça para baixo, e ele seria o cara que faria a cura. Isso tudo para o bem de uma pessoa amada. Todo mundo ali fica confuso com ela, se perguntando quem seria a pessoa amada de Dante. Mas ela continua dizendo que a pessoa amada na verdade é ela, a amante do Lorde Demônio. Os demônios começam a chamá-la de Eles não conseguem acreditar que ela conseguiu conquistar um Lorde Demônio. Ela continua falando que se aproximou dele e se tornou sua amante. Os outros chamam ela de lixo de baixo ranking, e pergunta como ela se atreve a se tornar amante de um Lorde Demônio. Pelo visto, mesmo o protagonista sendo um Lorde de baixo ranking, ele ainda é respeitado. Mas ela continua falando que fez tudo isso para torná-lo cachorrinho da empresa. Quando ela fala isso, o Ivar começa a gargalhar alto. O cara está muito satisfeito com ela. A híbrida Sucubus conseguiu conquistar um Lorde Demônio e fazer ele se tornar capacho da empresa. E pela empresa ela deu até a sua virgindade para ele. Se isso não é uma obra-prima, então eu não sei o que é. Simplesmente cinema. Os cara acham que ela tá manipulando o Lorde Demônio, quando na real é ele que está manipulando eles. O vampirão começa a rir desenfreadamente. Normalmente ele nunca emprestaria dinheiro para uma incompetente como Dante. Porém dessa vez ele vai abrir uma exceção especial. Ele manda a Blue voltar para o castelo do Dante e falar que ele lhe dará as 10.000 libras que tanto merece. Com isso, a primeira parte de seu plano, que era conseguir os 10.000, deu certo. Alguns dias depois, no dia 3 de maio, a Blue está falando com alguns comerciantes para que eles colham todas as ervas do continente. Até o cara fica meio em choque que ela vai gastar 8.000 libras para contratar pessoas para fazer isso, e até questiona o que ela vai fazer com todas essas ervas, já que são apenas ervas normais. Ela fala para não se preocupar com os motivos, já que são instruções diretas vindo do Lorde Demônio, e manda eles começarem o mais rápido possível. Enquanto ela vai andando pela cidade, sua beleza chama a atenção de vários homens. Os rumores que ela é amante do Lorde Demônio já se espalharam. As pessoas também comentam que ele deve ter ficado louco por ter gastado essa quantidade de dinheiro. Um bom tempo depois, 20 de julho, Blue chega para conversar com Dante. Como ele havia pedido, ela obteve com sucesso todas as ervas do continente. Foram feitos armazéns para deixar elas em completa segurança. Sinceramente, nem ela sabe porque tá obedecendo às ordens dele. Ela pergunta o que caralhos ele tá fazendo. O que ele fez até agora foi dizer que uma epidemia ia cair sobre eles, e gastou 80% do dinheiro em uma erva inútil. Em resumo, até ela tá achando que o cara enlouqueceu. Mas o Dante continua se fazendo de difícil e fala para ela descobrir sozinha. Mas primeiramente ele gostaria de parabenizá-la pelo trabalho duro, e oferece um brinde. Ela até pensa em recusar, mas ele chantageia dizendo que fez tudo isso especialmente para ela. Maluco tá igual um psicopata. Essa bebida aí deve estar batizada certeza. De qualquer forma, ela aceita o drink, e brindam pelo seu futuro. Ela bebe o bagulho, e eu não sei se essa foi a melhor ou pior escolha da vida dela. Ela pergunta que merda é essa que ele fez ela beber, mas o maluco tá igual um psicopata rindo. Ele fala que é uma bebida feita das ervas que ele comprou, e ainda pergunta se tá gostoso. Eu tô achando que esse protagonista só sente prazer em tirar os outros para merda. Ela pergunta se ele está brincando com a cara dela ou algo assim, mas ele fala que tudo isso na verdade faz sentido. Na cabeça dele faz pelo menos. Novamente ele perguntou o dia e fala que já está na hora. Ele escreve alguma coisa e fala que a partir de hoje ela não deve vir até o castelo, e sim para um lugar, e observar ele por um tempo. Ela pergunta o que caralho isso significa, mas ele continua se fazendo de misterioso e fala que ela vai entender quando ver. Já que ela tem muita coisa em jogo, ele fala para ela relaxar e explorar alguns lugares. 4 dias depois, nas fontes termais dos viajantes em Syracuse, Blue se prepara para tomar banho. Ela fala que não consegue entender a mente do Lorde Demônio, e acha que não vai encontrar nada em um lugar assim. Eu não sei se vai encontrar, mas aqui eu encontrei várias coisas. Então ela mostra o papel que ele tinha dado. Nele tem uma série de sintomas, como dor nas juntas, febre e hematomas pretos. Ela pensa que é impossível de ter previstos os sintomas de uma doença, mas mesmo assim ela ainda sente uma sensação de inquietação. Ela escuta um grito, e quando olha tem uma criança desmaiada no chão. A menina desmaiou do nada e fala que o corpo inteiro dela dói. Quando a Blue vai checar, ela também tá muito quente, e manda levá-la para a clínica imediatamente.
Até que ela se assusta, no pescoço da menina uma mancha preta começa a aparecer. Todos os sintomas que ele descreveu estão presentes na menina. Várias outras pessoas começam a desmaiar à sua volta, enquanto ela vai percebendo que tudo que ele falou até agora é verdade. Isso aí que dá não acreditar no protagonista. Se não tivesse tomado o chazinho agora, ela estava morta também. Na clínica, alguns pacientes já estão mortos. Só nesta 1 hora já chegaram 30 pacientes. A Blue tá em choque sentada no banco. Ela ainda não acredita que ele conseguiu prever essa doença. O médico responsável pergunta se ela está se sentindo bem, já que todas as pessoas na casa de banho morreram menos ela. Ele recomenda que ela se apresse e saia logo da cidade para não ser infectada. Ela lembra do chá que tomou, e mesmo achando que isso tudo é impossível, não consegue ver outra explicação além de admitir que ele estava certo. Mais alguns dias se passaram. Agora é 16 de julho, e a Tinkerbell está carregando um pergaminho pelos corredores do castelo. Nessa obra ninguém fica parado até a Tinkerbell foi colocada para trabalhar. Ela entra na sala de reunião que o Goblin está. Ele está em uma reunião com uma rainha, e obviamente fica bravo que a Tinkerbell atrapalhou. Mas a rainha parece até bem compreensiva e fala que se ela atrapalhou a reunião deve ser por um assunto urgente. A rainha não é nada mais nada menos que a 9ª no ranking dos Lordes Demônios, a demônio da beleza Paimon. E eu achei esse Goblin um duas caras, porque quando fala com a rainha, ele é calmo e submisso. Agora quando é a pobre da Tinkerbell, só falta matar a coitada no grito. Mas tá certo, uma rainha dessas aí tem que ser submisso mesmo. De qualquer forma, Tinkerbell fala que recebeu uma mensagem urgente do QG. O Goblin começa a dar uma lida, mas fica assustado com o conteúdo da carta. Ela se refere a uma epidemia que apareceu. Ela começou nas casas de banho e rapidamente se espalhou pelo reino. Sua propagação é inevitável e ela irá se espalhar para os países vizinhos em alguns dias, e a taxa de mortalidade é de 80%. A rainha percebe a expressão do Goblin e pergunta o que aconteceu, mas ele continua lendo o conteúdo da carta. Além disso, existem informações de que o Lorde Demônio Dante criou um remédio milagroso que pode curar a doença. Parece que um de seus 4 subordinados, Blue, monopolizou sobre ordens de Dante todas as ervas do continente necessárias para a produção do medicamento. Essa informação nem eu sabia. O Dante tem 4 subordinados? Achei que o cara não tinha nenhum. A rainha pede para ler o conteúdo da carta, mas a reação dela é bem diferente do esperado. Ela não parece ficar puta com o Dante ou nada do tipo. Ela só acha a situação interessante. Já no seu castelo, Dante está olhando para o céu. Agora me responde como ele está olhando para o céu se o castelo dele fica em uma caverna. Ele percebe uma tempestade se aproximando, e quem também se aproxima é a Blue. Dante fala que ela voltou mais rápido do que ele esperava, e pergunta se ela conseguiu relaxar um pouco e esticar as asas. O pior é o protagonista se fingindo de desentendido e perguntando por que ela tá pálida. O cara levou ela para o começo da abatedouro e ainda pergunta se ela não gostou. Ela o questiona se ele sabia disso desde o começo. Sabia não pô. O cara comprou as ervas que cura a doença e descreveu o sintoma. Com certeza foi chute. O cara virou um vilão completo. Quando ele fala um raio cai, iluminando as janelas e fazendo uma sombra na frente dele. E olha o rosto dessa sombra me diz se esse cara não é a maldade mais pura já vista. Até a Blue fica em choque. Até a meio demônio tá com medo do protagonista. Ele realmente sabia que isso ia acontecer desde o começo. O motivo é porque no jogo Ataque à Dungeon a história começa em 1515, 10 anos no futuro, uma era que a praga já se espalhou e deixou o mundo sombrio. De acordo com as informações do jogo, a praga começou em uma cidade de águas termais, e só depois de 1 ano que a cura foi criada. O protagonista foi jogado no jogo, logo no ano da epidemia. Por causa do contrato da Blue ele conseguiu descobrir isso, já que lá tinha a data. Ele pergunta para ela o que a empresa acha sobre isso. Lá deve estar igual um ninho de vespa de tão bagunçado. Agora mesmo eles marcaram uma reunião de emergência com os executivos. O protagonista se aproxima e pergunta por que ela não tá na empresa também. Não tô acreditando que esse protagonista f***, a Blue. A mina só queria subir de cargo na empresa para ganhar mais. Com um olhar de psicopata no rosto ele tenta adivinhar o que ela está pensando. Tentar adivinhar uma palavra forte já que ele tem aquela habilidade que dá para ler mente. Ele continua dizendo que voltar para a empresa agora pode ser um risco para sua vida. Já que é impossível prever uma praga, é provável que as pessoas lá de cima achem que isso foi intencional. Mas quem faria isso? E por que faria isso? A única resposta seria Blue, que seduziu um Lorde Demônio como sua amante, depois fingiu que ia transformar ele no cachorrinho da empresa e então por coincidência estava no lugar que a praga começou. Em resumo, ele conseguiu transformar ela na principal suspeita. E esse é o motivo dela ter ido até ele em vez da empresa. Desde jovem ela sempre foi tratada como uma híbrida sangue ruim. Ela teve que trabalhar duro para chegar onde está. Tudo o que ela construiu até agora vai desmoronar por água abaixo por causa de um homem. Ela nem realmente conhece esse homem, já que ele é totalmente diferente do que ela conhecia um tempo atrás. Diferente do outro, esse aí realmente age como um verdadeiro Lorde Demoníaco. O Dante fala que só resta um caminho para ela, se ajoelhar e se tornar sua serva. Desse jeito ele prometerá poder para ela. Só que esse poder não é físico, obviamente porque ele é um bosta.
Ele deixará ela encarregada de todas as transações relacionadas à cura. Por causa da praga, muitas pessoas, se não a maioria, vão morrer, sejam ela criança, jovens, pessoas com poderes, gordos, negros ou asiáticos, não vai ter discriminação, todo mundo vai morrer. Se ela tiver o poder de controlar as transações da cura, ela vai controlar a vida de quem vive e quem morre. As pessoas que tanto menosprezaram ela por ser mestiça vão se ajoelhar perante ela pedindo a cura. Esse é o poder que ele tem a oferecer: controlar a população por meio do medo. A Blue não sabe se aceita sua proposta. Porém, não é como se ela tivesse muita escolha. Ela já não tem mais a empresa para onde voltar e esse discurso motivacional acabou tocando o coração dela. Ela então ajoelha e fala que sua vida agora é da alteza demoníaca, Dante. Para firmar o contrato de lealdade, ela dá um beijinho em sua mão. E já que ela tá dando tudo para ele a garantirá a melhor visão possível do caos. Alguns dias depois, a Blue realmente está sendo usada como serva. Tá tendo que trazer o café da manhã quentinho para o Dante comer. Depois que ela entregou a sua vida nas mãos do Lorde Demônio, uma semana se passou, e ela tá tendo que trabalhar como empregada. Ela bate na porta, mas não é respondida. Então ela resolve entrar mesmo assim. Atualmente, as únicas coisas que o Lorde Demônio tá fazendo é ler todos os livros do castelo e dormir. A Blue não faz ideia do que passa na cabeça do Dante. Porém, agora que virou serva, vai ter que seguir suas ordens. E até que o Lorde Demônio é bonitinho quando não tá fazendo aquelas caras aterrorizantes. Há cerca de meio ano atrás, ela teve um encontro com Dante. Ela humildemente tentou se apresentar, mas foi interrompida no meio da frase. O Rei Demônio daquela época não tava nem aí em saber seu nome. Ele era mesquinho e a única coisa que se preocupava era dinheiro. Depois que ela o emprestou aquele dinheiro, ela tentou tornar sua vida um pouco mais difícil espalhando informações que tinha um tesouro no castelo demoníaco. E adivinha só quem foi os bandidos que foram falar com ela? O Leaf, é claro. No entanto, esse Lorde Demônio na sua frente superou totalmente a sua imaginação. O cara tem a vida de milhões de pessoas do continente na palma de suas mãos. É realmente como se ele tivesse se transformado em outra pessoa. Olhando para ele, ela se pergunta como que ele tá dormindo tão pacificamente. A resposta é simples: o cara quer que todo mundo se f***. Eles já receberam carta de vários países em relação ao medicamento, porém sua antiga empresa ainda tá bem quieta, que é bastante estranho. Enquanto isso, na empresa, o Goblin barrigudo fala com o Ivar, pedindo permissão para entrar em seu quarto. O cara realmente faz jus ao seu nome de vampiro. Quando o Goblin entra no quarto, ele tá esperando sentado, sendo iluminado por apenas 3 velas. Olhando seu rosto um pouco mais de perto, parece que ele tá um pouco mais acabado do que antes. Ele pergunta qual é a situação atual. O Goblin fala que não podia ser pior, já que o vírus continua se espalhando rapidamente. De acordo com a análise da empresa, cerca de 30% da população vai morrer. O Goblin fica em choque, perguntando se ele está brincando. Mas o maluco já lança aquele olhar ameaçador e pergunta se alguma vez ele estava de brincadeira. Começando de hoje, todos os lords irão parar de negociar com eles. O Goblin fica puto e bate na mesa. Tudo isso foi causado por aquela vira-lata da Blue. A empresa não conseguiu contactar ela, então acham tranquilo assumir que tudo isso foi premeditado. De acordo com o relatório, ela estava no local quando começou. Além disso, ela conseguiu monopolizar todas as ervas que serviam como cura. Prever uma praga é impossível, nem os deuses poderiam fazer isso, então provavelmente essa praga na verdade foi criada intencionalmente. Agora eles lançaram uma coisa interessante. Sabemos que não foi o protagonista que criou essa praga, já que ele só sabia da informação. Mas será que no jogo original existia algum plot twist que na verdade essa praga foi criada por alguém? Agora eles têm que pensar quem foi o criador da praga. A Blue com certeza não tem poderes e nem inteligência necessária para fazer algo como isso. O Lorde Demônio Dante também é só um idiota. Provavelmente eles estão sendo usados por alguém mais poderoso. O Goblin pergunta quem no mundo seria capaz de criar uma infecção assim. E Ivar só tem uma pessoa em sua mente. Alguém que realmente conseguiria criar uma doença se ele quisesse, o melhor necromante do continente, conhecido como Monarca Imortal. Ele é a pessoa que mais tem conhecimento sobre doenças e magia negra. O 8º no ranking dos Lorde Demônios Barbatos. O Goblin pensa que o Barbatos realmente seria alguém capaz de fazer isso, não apenas pelo conhecimento, já ele também odeia os humanos. No passado ele já travou várias guerras contra eles e do jeito que essa praga tá indo, os humanos podem até ser extintos. O Ivar fala que isso é a natureza dos demônios. O Goblin questiona se realmente foi ele que fez isso, e se foi, qual seria o plano para ir contra ele. A empresa mantém boa relação com todos os Lordes Demônios. Na verdade, foi por isso que ela se tornou tão grande e próspera. Se ele acabar indo contra um Lorde Demônio sem evidências, os outros podem acabar ficando contra a empresa. Mas ele fala que já tem evidências suficientes, Blue e Dante. Seu plano é fazer eles admitirem tudo. Já tô prevendo que esse vampiro velho vai fazer muita merda, igual a pessoa que ele copiou o nome. Uma elfa surge do escuro trazendo notícias. Nem o Goblin sentiu a presença dela. Quando o Ivar pega o pergaminho, o cara começa a rir desenfreadamente. Ele manda o Goblin contactar a Rainha Paimon, já que ela é a única pessoa que conseguiria ir contra Barbatos.
A rainha Paimon e Barbatos estão em maus termos. Ela com certeza não vai poupar esforços para ir contra ele. O velho começa a ficar louco, falando que eles nunca mais tentaram fazer algo contra ele. O cara desaparece da cadeira que ele estava sentado. E quando o Goblin olha para trás, o cara tá mordendo a elfa. Ele literalmente começou a mostrar suas presas, falando que vai transformar a Blue em parte da sua coleção. Enquanto isso, a pobre coitada da Blue tá tentando acordar o protagonista. Ela fica chamando até ele acordar. Eu já teria dado um tapa na cara dele. Quando ele finalmente acorda, a Blue fala que chegou uma convocação. O protagonista pergunta do que se trata a convocação, e pelo visto é para uma reunião chamada a Noite de Valpurgis, um dia em que todos os Lordes Demônios são chamados para um lugar. Enquanto isso, o que parece ser uma bruxa, canta sobre Dante e seu romance com a meio sucubus. Enquanto isso, a Blue tá mandando ele andar um pouco mais rápido. O Dante resolveu sair bonito dessa vez, pegou a melhor roupa do armário. Porém, como uma pessoa que odeia sair de casa, ele tá se questionando por que ele tem que ir. Ela acha estranho que o Lorde Demônio não conhece a Noite dos Lordes Demônios e pergunta se ele já foi alguma vez, mas obviamente ele fala que não. O cara acabou de pegar o corpo do Dante emprestado. Acho que nem ele sabe se já foi ou não. Essa noite é quando todos os Lorde Demônios se reúnem para decidir interesses que vão além da nação. Tudo isso para manter a ordem no mundo. O protagonista fica menos interessado em ir, porém ela continua, dizendo que o tópico da vez é a praga que está se espalhando. Isso é motivo suficiente para o protagonista ser obrigado a participar, já que ele possui o monopólio da cura. Caso ele não participe, eles podem acabar usando isso de pretexto para usar força contra ele. Isso realmente seria ruim para eles. Se tudo continuar apenas em uma discussão, ele pode conseguir resolver, porém se as coisas escalarem, ele pode usar Blue, já que esse é o motivo dele ter gastado tanto dinheiro assim. Ele pergunta para ela como que vão chegar lá, já que se forem pela terra normalmente podem acabar sendo atacados. Porém a Blue é a melhor funcionária já vista na história e já deixou isso preparado. Ela olha seu relógio e fala para esperar apenas um momento. Então uma cantoria começa a ser ouvida à distância. A bruxa que estava cantando mais cedo chega lá. Assim que o protagonista olha para ela, o cara fica em choque. Até eu fiquei porque a bruxa parece que tem 12 anos de idade. Na verdade não é apenas uma bruxa e sim 5. Elas são as Berberi Sisters. O protagonista continua em choque olhando para elas. O cara até pergunta para a Blue se não vai ter algum problema já que elas são apenas crianças. Primeiro o protagonista japonês que tem consciência. Ela fica com aquela cara de bunda olhando para ele e explica que não se pode julgar um livro pela capa. Essas bruxas possuem um contrato com demônios que faz elas serem jovens pela eternidade. Em resumo, já começaram a usar aquele papinho de que elas têm aparência de criança, mas têm mais de 500 anos de idade. Ele fala para elas levantarem suas cabeças, e agradece encarecidamente que elas aceitaram seu pedido. E pelo visto o nosso protagonista sabe como conquistar uma dama. Elas já ficam caidinhas por ele. Mas quem parece não ter gostado nada disso foi a Blue. Será que veremos um triângulo amoroso na história? Só sei que ele sobe na carruagem, e as bruxas começam aquele papo de piloto de avião. Chegando a Niflheim, a cidade parece estar bem animada. O protagonista fala que a viagem deve ter sido cansativa para elas, e as chama para jantar como forma de agradecimento. A Blue parece que tá com ciúme, mas ele acha que ela só está preocupada que a empresa tente fazer algo, e fala que ninguém seria doido o suficiente de fazer algo contra um Lorde Demônio. Já no bar todo mundo parece estar se divertindo, monstros e humanos. Essa é uma cidade que todas as raças podem se divertir, porém eles começam a escutar uma briga ali perto. Quando olham, veem um homem chutando um anão e reclamando dos seus serviços, e o mais engraçado é que quem tá fazendo isso é o 72º no ranking demoníaco, Andromalius. Se vocês lembrarem do tutorial do jogo, o monstro que ele enfrenta é o 71º Lorde Demônio, Dante. Isso quer dizer que o 72º é um demônio tão inútil que nem foi apresentado. As coisas acabaram de se tornar um pouco mais interessantes para o protagonista. Nosso vídeo termina aqui. Se quiserem continuação, se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.